Fala aí, nação São Paulina, voltamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e para o YouTube divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Vamos falar aqui bastante sobre Rogério Ceni, sobre a entrevista dele. Vou botar uns trechos aqui da coletiva do Rogério Ceni sobre quando ele fala de resultados, né, de análise tática deles. Vamos botar aqui um trecho da coletiva dele e vamos analisar. Mas o que a diretoria precisa fazer para que esse São Paulo de hoje, de Rogério Ceni, faça alguma coisa para tentar ganhar jogos decisivos. Porque não ganhou contra o Corinthians, não ganhou contra o Palmeiras e não ganhou contra São Bernardo, nenhum time que diz que está numa fase boa, com qualidade, com time estruturado e arrumado. O que precisa a diretoria fazer para que o São Paulo tenha um time compacto e que mostre futebol dentro de campo? Então chega mais, eu sou o Felipe e vamos para o vídeo de hoje. A diretoria de São Paulo tem que entender, galera, que os resultados não estão vindo. Os resultados que planeja o Rogério Ceni não está vindo por falta de conhecimento do treinador como futebol, como análise tática em campo e com uma falta de criar chances em campo e com um elenco mal treinado. Isso a diretoria já deveria ter enxergado isso. Então, até onde vai o Rogério Ceni no cargo do São Paulo Futebol Clube? Até onde vai? Então fica aqui, uma percepção de que o São Paulo vai para umas quartas de final sem saber o destino que ele pode tomar dentro de campo. A gente está aqui agora basicamente ameaçado pelo Água Santa, galera. Água Santa. Porque se o São Paulo não ganhar do Botafogo, é ameaçado pelo Água Santa se classificar em segundo lugar e perder automaticamente a chance de decidir uma semifinal em casa. E isso já está garantido, né? Isso está garantido se ganhar do Botafogo. Então o São Paulo começa a ser ameaçado pelo Água Santa, rapaziada. Então até onde vai esse São Paulo de Rogério Ceni? Até onde vai? Preste atenção no trecho de uma coletiva que ele dá após jogo São Paulo e São Bernardo. Rogério, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu hoje na partida, na sua avaliação. Talvez na de muitos, o São Paulo sofreu com a velocidade do São Bernardo, as transições rápidas. Conversando com o técnico do São Bernardo, ele destacou esse ponto forte da equipe. E o que faltava para o São Paulo evitar isso? Tudo bem que o gol foi de bola parada, mas o São Paulo teve outras oportunidades que o São Bernardo criou a partir da velocidade. Poderia ter ampliado o placar. Acho que, boa noite, a partir do princípio que o São Bernardo, primeiro, é uma boa equipe, independente de valores, custo, ou é uma equipe que tem jogadores velozes, um bom centroavante que faz parede. Eu acho que teve seus bons momentos. Mendes jogou um pouquinho mais adiantado do que era para se fazer no começo. Nós teríamos que ter os três atrás, mesmo eles apertando, nós tínhamos as soluções para a saída de jogo. O jogo era um jogo mais pelo meio, porque eles jogam praticamente com 2 jogadores no meio, e nós teríamos uma chance maior de construir. Achamos muitos passes entre linhas, não conseguimos dar continuidade nas jogadas, e realmente o ponto forte deles, a velocidade, a transição dos 2 alas também, que é muito rápida, além dos 2 pontas que são rápidos, os 2 alas sobem bastante. Eu acho que é merecedor, porque apesar da gente controlar o jogo em posse e passe, eles tiveram as melhores oportunidades, né? Eles tiveram, além do gol, mais 2 ótimas oportunidades, uma na trave, uma que o Alan Franco tira de dentro do gol praticamente. Nós tivemos muitas finalizações, mas se a gente for analisar, além daquela do Luciano, que era uma bola que poderia ter saído do gol, uma do Pedrinho, que ele chuta, faz a escolha da finalização. Então, assim, mostra primeiro a qualidade da equipe de São Bernardo, a gente também o que precisa melhorar. E eu acho que, mesmo com todo o controle de jogo, as melhores oportunidades acabaram sendo do São Bernardo. Então, galera,
a partir do momento que ele começa, não sou nada contra, não sou contra, tô deixando bem claro aqui, a elogiar jogadores da equipe adversária. A princípio eu gosto bastante do Renato Augusto jogando como 10, um criador, um armador no Corinthians. Eu gosto bastante do Renato Augusto. Mas a partir do momento que você começa a dizer ali que o São Paulo perdeu bastante na velocidade, na parte física e pelos jogadores, para os jogadores do São Bernardo, alguma coisa tá de errado. Alguma coisa tá errado nesse São Paulo. Porque não se pode você ver o jogo, ter essa análise toda e você não fazer absolutamente nada. Eu começo a ficar indignado aqui, rapaziada, é porque nessa outra parte da coletiva ele fala sobre porte físico. Escuta só e preste atenção, vamos comentar mais um pouquinho sobre essa coletiva do Rogério Ceni. Rogério, tudo bem? Hoje, quando você tirou o Jackson Mendes e colocou o Luan, a torcida vaiou, imagino porque ela queria que naquele momento Rodrigo Nestor ele fosse o substituído. O Nestor, no ano passado, foi o maior assistente do São Paulo e o terceiro maior artilheiro. E tecnicamente os jogadores oscilam, ele está oscilando bastante nessa temporada, só que eu queria fazer uma pergunta em relação ao Nestor. A gente nota que até vários jogadores do próprio São Paulo, quando eles vão para a Europa, fisicamente eles evoluem muito do ponto de vista de massa muscular, etc. E o Rodrigo Nestor, a gente vê que o físico dele, ano depois de ano, ele muda muito pouco e ele tem dificuldade no confronto corpo a corpo, é uma das grandes dificuldades dele. O São Paulo, vocês têm feito algo nesse sentido para dar um pouco mais de corpo, para ele conseguir competir mais fisicamente com os demais jogadores? Eu acho que essa é uma característica da base do São Paulo, tá? Com raríssimas exceções, como é o caso jogadores que sobem, né, e que vêm com essa característica de jogadores muito técnicos, mas que não têm um porte físico para ainda prontos, né? Então é feito um trabalho com eles, sim, de fortalecimento muscular todos os dias. Tem uma equipe preparada para isso. Alguns têm mais facilidade para o desenvolvimento, outros nem tanto. Acho que falta isso realmente a ele. Acho que é uma coisa que essa força física, né? Principalmente hoje nós pegamos uma equipe que mais forte fisicamente do que a gente, que conseguiu passar muitas vezes por cima da gente na parte física mesmo, na marcação. Nós sofremos com essa imposição física da equipe do São Bernardo. Isso é uma coisa que ele vai ter que desenvolver, porque os confrontos vão existir, né? Os confrontos individuais, né, dentro do campo vão existir. O Luan, eu entendo até a torcida, eu acho que o Luan, a função dele, que ele faz melhor, é aquela função de primeiro volante, como ele jogou contra o São Bento na última partida. O Mendes começou hoje jogando, o Luan entrou nessa função para dar uma sustentação melhor. O Thales acabou fazendo a função do Nestor, que é outro jogador que tem as mesmas dificuldades, as mesmas características, jogador talentoso, mas que também não tem um porte físico tão elevado. Tem que continuar trabalhando, tem que continuar tentando evoluir, ganhar força, ganhar massa muscular. E não adianta se abater pelas vaias, críticas. Eu sei que é normal você perder jogo de novo, com 50 mil pessoas no estádio, você não conseguir entregar o resultado. Eu espero que sirva até de lição para a gente, né, a maneira como o São Bernardo se comportou, jogou, que a gente consiga competir com as equipes físicas como é a do São Bernardo, quem sabe numa oportunidade futura, e consiga render mais do que nós rendemos no dia de hoje. Então ele viu que o São Paulo estava perdendo na parte física e o cara simplesmente ele sabia que o São Paulo ia perder na parte física pro time do São Bernardo. Mas ele insistiu com o Rodrigo Nestor, que não tem porte físico nenhum, não tem força física nenhuma. E ao fazer uma substituição no Rodrigo Nestor, cara, ele tira e coloca o Thales Costa. Nada contra o garoto. Sei que ele tem um bom futebol, vai render bastante. Mas ele bota outra pessoa que sofre com porte físico. Que não tem o porte físico para brigar no 1 contra 1. O corpo contra corpo. Não tem esse porte físico. Aonde foi a inteligência desse ser humano, desse cara, desse goleiro que se diz treinador no cargo do São Paulo Futebol Clube? Porque quando ele sabe que o São Paulo está perdendo na parte física para o São Bernardo,
Ele coloca 2 jogadores que não tem porte físico. Você tem no banco o Gabriel Neves, que é bem mais forte, que tem um porte físico bem melhor, mais forte, mais resistente do que o Thales Costa. Você vai e coloca o Thales Costa, que não tem esse porte físico, deixando o Gabriel Neves no banco. Ficou bem nítido e claro que a torcida não gostou quando o Luan entrou no lugar do Jegson Mendes, que era para ter saído do Rodrigo Nestor. Era para ter saído do Rodrigo Nestor. Mas ele persiste e insiste no Rodrigo Nestor. No que é que ele insiste, rapaziada? Do que? Logo em seguida, um repórter faz uma pergunta, cara. Eu achei essa pergunta muito boa. Muito boa, eu achei essa pergunta. Vou deixar aqui pra vocês, vamos analisar ela também, tá? Nem tudo no futebol tem uma explicação simples, né? Mas o São Paulino olha para a tabela e ele tenta entender por que o time não conseguiu vencer nessa fase do Paulistão nenhuma equipe que está na parte de cima da tabela, né? Dos primeiros colocados, um empate com o Palmeiras, derrota para o Corinthians, para o Red Bull Bragantino e agora para o São Bernardo. O Água Santa o São Paulo não enfrentou porque está no mesmo grupo. E tem algum motivo, algum porquê para os resultados não terem vindo contra estes adversários? Essa vez, se fosse há 3 horas atrás, essa pergunta não caberia, porque o São Paulo também não enfrentou o Botafogo, mas agora o Bragantino passou a liderança e coube a pergunta, né? Eu acho que o Bragantino, primeiro, o Bragantino é um time com características parecidas com a do São Bernardo, não com tanta imposição física, mas marcação muito forte. O Palmeiras é um time bem acertado, que nós fizemos até um bom jogo dentro no Allianz Parque. O Bragantino nós vencíamos até os 40 minutos do segundo tempo e não conseguimos sustentar essa vantagem. Hoje, ao contrário, nós tomamos o gol com 3 minutos, né? Foi extremamente o contrário do Bragantino, e depois nós tentamos jogar por onde nós treinamos, nós tentamos fazer com que as jogadas acontecessem, muitos passes entraram, mas nós não tivemos a capacidade de fazer as melhores jogadas no terço final do campo, né? Porque são equipes boas, equipes que têm qualidade, são equipes difíceis de serem batidas realmente, né? Acho que de todos os jogos, o que deu mais equilibrado foi contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, contra Corinthians, contra Red Bull. Foram jogos onde a gente teve até predominância. Hoje, no sentido de controle de jogo também. Agora, as chances claras no dia de hoje foram melhores do São Bernardo, mas porque são equipes boas, equipes difíceis, mostra que nós temos que melhorar, mostra que nós temos que ter um grupo maior, com mais concorrência, opções, para que a gente também, no futuro, quando encontrá-los em Campeonato Brasileiro ou mesmo nas fases decisivas do Campeonato Paulista, a gente possa fazer ou apresentar um melhor jogo do que foi. Esse cara tá de sacanagem, rapaziada. O repórter perguntou que o São Paulo, porque o São Paulo não conseguiu vencer todos os times que estão na parte de cima da tabela. Palmeiras, Corinthians, São Bernardo, só não perdeu pro Água Santa, porque não teria enfrentado, por causa que está no mesmo grupo. E não venceu o Red Bull Bragantino. Por que o São Paulo não venceu esses times e estão na parte de cima da tabela do Campeonato Paulista? Tabela geral, né? É tão simples essa pergunta, tão simples. Eu gostei dela porque tá bem na cara o porquê o São Paulo não venceu. Porque o Rogério Ceni está no cargo do treinador de São Paulo. Porque o Rogério Ceni que está treinando o São Paulo. Aliás, diz ele que está treinando, né? Diz ele que está treinando o São Paulo. Parece que quanto mais tempo o São Paulo fica para poder se recuperar, para poder estar na mão do treinador para treinar, pior fica. Quanto mais tempo o São Paulo tem na mão desse treinador, como treinador de São Paulo, como ele disse, pior o elenco fica, não? Quando vai jogar, quando entra em campo para jogar. Pior fica. E ele ainda tem capacidade de dizer que a pergunta coube porque o São Paulo ainda não enfrentou o São Paulo de Ribeirão Preto. Porque o Red Bull Bragantino não era o líder. Então, e agora que ele ganhou o último jogo, o Red Bull Bragantino, ele se tornou líder. Então o São Paulo não venceu nenhum que estão na parte de cima da tabela. Então imagina só, se ele já falou isso, como é que vai ser contra o São Paulo de Ribeirão Preto? Como é que vai ser? Vai ganhar também? Vai perder também?
Porque desse jeito não dá, rapaziada. Esse treinador tem que ser mandado embora urgente, cara. Não tem como você pensar dessa maneira e pensar com ter um pensamento de treinador tão pequeno num clube tão gigante como é o São Paulo. A diretoria tem que ter o conhecimento de entender que as coisas não estão dando certo para o Rogério Ceni no São Paulo. Tem que entender que o Rogério Ceni, para ser treinador do São Paulo Futebol Clube, não dá certo. As coisas que ele planeja não funcionam nem em campo. Quanto tempo será que a diretoria vai ter que permanecer com esse goleiro que se chama, que se diz ser treinador, no cargo do São Paulo Futebol Clube? Aldair Helma no Santos está por um fio para cair. Se não passar, eu tenho certeza que ele não vai ficar. O único treinador que a gente tem à disposição para trocar de imediato é o Dorival Júnior. Eu não sou tão fã do Dorival Júnior, não sou. Ele ganha bem menos do que esse Pardal que está aí no cargo de treinador do São Paulo. Mas é a única opção que a gente tem no mercado. Agora, se o Santos não se classificar no Campeonato Paulista pela terceira vez, o Aldair Helma pode correr o risco de sair, de ser demitido. E eu tenho certeza que o Santos vai atrás do Dorival Júnior logo de cara. Que é o único treinador que está à disposição. Está em alta no mercado. É o Dorival Júnior. Então, se o São Paulo quiser ter um rendimento melhor, ter um treinamento melhor, ter um desenvolvimento no elenco, para poder jogar, ter uma qualidade melhor em campo, ele precisa se mexer e correr logo atrás do Dorival Júnior. Trocar por esse Pardal. Porque senão o São Paulo vai acabar ficando com o Aldair Helma para poder substituir esse Pardal. Nada contra o treinador do Santos. Nada contra o Aldair Helma. Que por sinal a equipe do Santos também é horrível. Mas é isso que o São Paulo se encontra. É nessa situação que o São Paulo se encontra. É nessa situação. Essa minha indignação com esse treinador do São Paulo Futebol Clube. Com esse ex-goleiro no cargo de treinador. Talvez a minha indignação seja a sua indignação também, porque a gente vê que o São Paulo não está tendo padrão de jogo quando se trata de pegar times maiores, com times bem mais arrumados na parte defensiva, no meio campo, de porte físico. Então isso se torna uma coisa desastrosa para o elenco do São Paulo nas mãos desse treinador. Então é complicado a gente pensar, ter uma perspectiva de como vai ser o São Paulo nas quartas de final. Será que vai ganhar do Água Santa? Que o Água Santa vem fazendo uma boa campanha também. Tem 20 pontos agora, só perde pro São Paulo. No saldo de gol, o São Paulo tem 11 e o Água Santa tem 3. Então se o São Paulo não ganhar do Botafogo, do Ribeirão Preto, e o Água Santa ganhar o último jogo, o São Paulo vai para segundo colocado e perde automaticamente a chance de decidir a semifinal em casa no Morumbi. Então isso é uma vergonha para o time do São Paulo, para a instituição, tendo esse treinador como esse ex-goleiro como treinador do São Paulo. É complicado, rapaziada, porque a gente não tem uma perspectiva de que esse time vai jogar com uma qualidade melhor na mão desse treinador. Fica difícil da gente ter uma esperança de que nas quartas de final vai ser um jogo mais compacto, mais decisivo. O São Paulo vai ter uma dinâmica de enfrentar adversário de igual para igual. Então fica complicado a gente ter essa esperança, né? Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo assim que eu, sinceramente, parei para analisar a coletiva dele. Tem coisas que muitos não podem ver, mas se a gente parar para analisar a coletiva direitinho do Rogério Ceni, a gente vai conseguir pescar alguma coisa de importante dessa coletiva. Então, isso foi o que eu consegui pegar para trazer aqui para vocês, que eu achei que era importante a gente trazer para que vocês ficassem sabendo, entendessem como a gente olha, consegue entender algumas coisas do São Paulo Futebol Clube, principalmente na coletiva do Rogério Ceni.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like para o YouTube divulgar o nosso vídeo para mais pessoas e se inscreve no canal. O link do nosso Instagram aqui na descrição. Corre lá, nos segue, eu posto notícias atualizadas do nosso tricolor do Morumbi. Então esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.